Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos fazendo a revisão e correção do capítulo 5, Consumidor Consciente, das páginas 32 a 46, ok? Lembrando que o consumidor é qualquer pessoa que compra um produto ou um serviço. E o Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de normas que tem como objetivo garantir e proteger os direitos do consumidor. E a fatura é um texto composto de diversos campos, como o nome do cliente, tem o endereço também do cliente, né, total de consumo, valor do faturamento, código de barras, a data de leitura, e nesse caso aqui é porque é um serviço de água e saneamento, tá? Então, em uma fatura há várias informações. Na página 34, essas duas questões é que informações você imagina que aparecem em faturas como essas? Bom, essa questão aqui é pessoal, tá? E a B, além da fatura de consumo de água e de energia elétrica, que outras podemos receber? Aí eu trouxe como sugestão aqui. Podemos receber fatura de condomínio, cartão de crédito, de mensalidade escolar, né? E existem outras também. Aqui na página 35, há duas questões que vocês deverão responder. São respostas pessoais, ok? Primeira questão, a fatura apresentou as mesmas informações que você havia imaginado antes da leitura? E 2, na sua casa, as pessoas costumam conferir os valores da fatura? Então, se você ainda não observou, né, se elas costumam conferir, aí observe e responda essa questão, ok? Agora na página 35, interpretação escrita. Questão 1. A quem se destina a fatura de água apresentada na página anterior? Explique como você descobriu isso. Bom, a fatura se destina a Cristina dos Anjos e é possível perceber isso pelo campo nome do cliente. Questão 2. Com que finalidade uma fatura de água é enviada a uma residência? É enviada para cobrar o consumidor e mostrar a ele o detalhamento dos gastos. E terceira questão, contorne abaixo o dia em que foi realizada a leitura do hidrômetro no mês da fatura. Então, o dia que foi realizada a leitura foi no dia 15 do mês de agosto, ok? Quarta questão. Assinale a alternativa que indica o consumo de água no mês da fatura apresentada. Bom, o consumo foi de 30 metros cúbicos. Quinta questão. Releia um trecho da fatura. Então, vamos lá. SAIS, que significa Serviço de Água e Saneamento, Rua dos Afazeres, número 78, bairro Centro, aí Figueirópolis, Tocantins. Aí tem o CEP, né, e o telefone também. A que se referem as informações apresentadas? Se referem à empresa responsável pelo fornecimento de água e esgoto. B. Qual é a importância de apresentar o telefone da empresa, serviço de água e saneamento? O telefone ele é importante para que o consumidor ele possa sanar dúvidas, fazer reclamações, solicitar melhoramento de serviço e outras coisas mais. Sexta questão, veja esta parte da fatura. Então, aqui está mostrando o histórico de consumo dos meses fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. No mês de fevereiro, foi de 10 metros cúbicos
e o valor foi R$100. Em março, passou para 11 metros cúbicos e o valor R$110. Abril, voltou novamente, né, para 10 metros cúbicos e o valor R$100. Maio, 11 metros cúbicos, valor 110. Junho, 10 metros cúbicos, valor R$100. E julho, 10 metros cúbicos, valor R$100. Aí a questão A. Que informações são apresentadas acima? É apresentado o mês do ano, a quantidade de água consumida em metros cúbicos e os respectivos valores gastos em cada mês. B. Com que objetivo essas informações são apresentadas em uma fatura como a de água? Para que o consumidor ele consiga visualizar os gastos nos últimos meses, verificando se houve aumento, diminuição ou constância no consumo de água. Sétima questão, na página 37. Reveja o trecho a seguir extraído da fatura. Então, observem aí que aqui é um código de barras, não é verdade? Com que função o código de barras é apresentado em uma fatura? Bom, apresentado com a função de localizar as informações da conta e permitir ao cliente a realização do pagamento. Aqui na oitava questão, uma pesquisa que eu havia falado que vocês deveriam fazer e responder essas questões, ok? Então, assim que possível, nós iremos socializar essas respostas, tá certo? E vamos relembrar que a sílaba tônica é aquela que pronunciamos com maior intensidade. Pode ser ou não marcada com acento gráfico, ok? E monossílabas, as palavras monossílabas, elas são palavras formadas por apenas uma sílaba. Existem as tônicas, né? Que o som é forte, possuem acento, e átonos, o som é fraco, não possuem acento. E lembrando que, quanto à classificação das palavras, em relação à tonicidade, elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última. As paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. E as proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Não esquecendo que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, vamos para a página 38, na questão 1. Leia as capas de livro, a seguir responda as questões. Então, a primeira capa, né, é Tapajós, a segunda Diversidade e a terceira Fábulas. Veja a seguir os títulos dos livros acima, separados em sílabas. Releia-os em voz alta e contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada um deles. Então, a primeira palavra, né, é Tapajós, Tapajós. Então, é a última sílaba. Diversidade é a penúltima sílaba e fábulas é a antepenúltima sílaba, que é a sílaba mais forte, ok? Página 38, B. Agora ligue o título de cada livro à informação correta sobre a posição da sílaba mais forte em cada um deles. Então, aqui observamos que há o título e, do outro lado, a sílaba mais forte. Título Tapajós. A sílaba mais forte está na última sílaba. Diversidade
está na penúltima sílaba e fábulas na antepenúltima sílaba. Questão 2, da página 39. Assinale a classificação das palavras do quadro abaixo. Então, matemática é uma palavra proparoxítona, cansaço, né, paroxítona, e pardal, oxítona. Ok? Agora vamos para as atividades da página 40. Primeira questão, pronuncie o nome dos legumes e das verduras a seguir. Brócolis, pimentão, chuchu, alface, rúcula e cebola. No quadro a seguir, separe as palavras em sílabas. Depois, de acordo com a posição da sílaba tônica, classifique cada palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, aqui vocês podem observar, né, como foi feita a separação de cada palavra, separada em sílabas. Brócolis, 3 sílabas, a sílaba tônica no bró, né, na antepenúltima sílaba, e é uma palavra proparoxítona. Pimentão, a sílaba tônica é tão, é uma oxítona. Chuchu, a sílaba tônica está na última sílaba, então a sua classificação é oxítona. Alface, a sílaba tônica no Fá, e a sua classificação paroxítona, que está na penúltima sílaba, a sílaba tônica. Rúcula, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, é uma palavra proparoxítona. E cebola é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Ok? Lembrando também que a carta de reclamação ela é escrita por um remetente a um destinatário com a finalidade de reclamar de um produto ou de um serviço, tá? E pedir uma providência para que o problema seja solucionado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa. Lembrando que uma carta de reclamação ela deve ter destinatário, o motivo, os argumentos, as solicitações e a assinatura. Aqui na página 41, na questão A. Em sua opinião, o que teria levado a cliente Cristina dos Anjos a fazer uma reclamação sobre a fatura de água? Então, após a leitura do texto desta carta de reclamação, vocês devem ter respondido, né, que foi devido a um grave engano na tarifa de água da residência de Cristina dos Anjos, em agosto. Questão B. Em que situações você imagina que podemos escrever uma carta de reclamação? É quando compramos, né, um produto com defeito e também quando contratamos um serviço que apresenta problemas ou é insatisfatório, e entre outras situações também. Aqui na página 42, há 2 questões que são de interpretação do texto sobre a carta de reclamação, que vocês deverão dar sua opinião a respeito, né, deste texto lido. Primeira questão é: sua hipótese sobre o motivo para a escrita da carta de reclamação foi confirmada com a leitura do texto? Segunda questão: se você tivesse recebido uma fatura com o mesmo problema que a de Cristina, também teria escrito uma carta de reclamação para a empresa? Explique. Ainda na página 42, na interpretação escrita, primeira questão: toda carta tem um remetente, que é quem escreve, e um destinatário, quem recebe. Letra A. Quem é o remetente da carta lida? É a Cristina dos Anjos. B.
Quem é o destinatário da carta lida? É a empresa de serviço de água e saneamento. Segunda questão. Com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Para propor um acordo aos SAIs, para fazer uma reclamação aos SAIs ou para elogiar o fornecimento de água e esgoto dos SAIs? Resposta correta é para propor uma reclamação aos SAIs. Terceira questão. Na carta, Cristina afirma que a sua fatura de água estava equivocada. A. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? O argumento que ela usou é que ela afirma que não houve aumento de consumo de água em sua casa e, mesmo assim, o valor da fatura do mês de agosto veio muito superior ao dos meses anteriores. B. Em sua opinião, Cristina foi convincente? Aí, nesta questão aqui é uma resposta pessoal, espero que você tenha respondido e dado a sua opinião, ok? Quarta questão, na página 43. No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. A. Identifique a saudação inicial da carta de reclamação e escreva abaixo. Então, a saudação inicial é prezados senhores. B. Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Então, é queridos ou caros? A resposta correta é caros. Quando escrevemos uma carta de reclamação, é importante sermos sempre respeitosos, não podemos esquecer deste valor, ok? A quinta questão, aqui na página 43, veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. Atenciosamente, de verde, e Cristina dos Anjos, azul. Pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Então, aqui vocês terão que identificar qual é a assinatura. Então, a assinatura é Cristina dos Anjos, que é de acordo com o texto que nós lemos, que foi a carta de reclamação. E vocês terão que pintar de azul. E a saudação final, a despedida, é atenciosamente. Aí, aqui neste quadrinho, pintar de verde, ok? Sexta questão, assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Então, a resposta correta é quando compramos um produto com defeito e quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida. Aqui na página 44 está falando sobre o consumo consciente da água, pois ela é um dos bens mais valiosos que temos e há várias formas de economizá-las em nosso dia a dia, como reutilizar a água, economizar na hora do banho, desligar a torneira quando estiver escovando os dentes, também varrer a calçada em vez de lavá-la com mangueira. Há 3 questões que vocês já devem ter respondido. Questão A. Por que ações como essas são importantes? Porque a economia da água contribui para a preservação de um recurso natural necessário à manutenção da vida. Esta é a resposta. B. Qual das atitudes descritas acima você e sua família costumam praticar no dia a dia? Aqui é uma resposta pessoal, espero que vocês tenham respondido. E na C. Qual das atitudes para economizar água você e sua família precisam desenvolver mais? Então, observem bem quais as atitudes que vocês praticam aí na sua família e coloque aqui precisa ser mais desenvolvida no seu dia a dia, ok? Aqui na página 45, sobre a acentuação das palavras proparoxítonas. Questão 1. Leia as palavras a seguir em voz alta. Aí, após a leitura das palavras em voz alta, na letra A está falando para você contornar a sílaba tônica de cada palavra que está neste quadro.
Então, aqui já está mostrando, né, onde está a sílaba tônica de cada palavra. B. Agora escolha 3 das palavras acima e escreva-as no quadro a seguir. Depois separe essas palavras em sílabas e classifique-as de acordo com a posição da sílaba tônica. Aí aqui foi colocada essas 3 palavras: sábado, fenômeno e informática. Não tem problema se você colocou outras palavras, tá? Porque aqui está falando bem claro que você deverá escolher 3 das palavras acima. Então, pode ter escolhido outras palavras diferentes das que estão aqui. Então, todas essas 3, elas são proparoxítonas, ok? C. Em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? Então, a sugestão de resposta é que todas recebem acento gráfico em sua sílaba tônica e todas recebem acento na antepenúltima sílaba, ok? Agora vamos para as atividades da página 46. Questão 1. Observe as figuras geométricas abaixo. A. Escreva o nome de cada figura geométrica representada. Então, aqui vocês podem observar que há o retângulo, o pentágono, círculo e o triângulo. B. As palavras que você escreveu receberam acento? Sim, receberam. Por quê? Porque todas essas palavras, né, são proparoxítonas. C. Indica uma característica de cada figura apresentada. Então, aqui está: retângulo possui 4 lados, pentágono possui 5 lados, círculo possui forma arredondada e triângulo possui 3 lados. D. Cite elementos ou objetos do dia a dia cuja superfície lembra cada uma das figuras representadas acima. O retângulo, ele lembra um campo de futebol, uma porta. O pentágono, uma fachada da frente de uma casa ou igreja. O círculo, o fundo de um copo, também parece com uma moeda. O triângulo, pirâmide, placa de trânsito de dê a preferência. E fachada da frente também de uma barraca. Então, aqui nessa questão, talvez você tenha colocado outras respostas que lembram, né, cada uma dessas figuras, aí não tem problema, ok? Questão 2. Acentue as palavras proparoxítonas a seguir. Pêssego, ficou no P, o circunflexo foi utilizado, né, para acentuá-la. Lâmpada, também circunflexo no lã. Dígrafo, o acento agudo no di. Mágica, o acento agudo no má. Relâmpago, circunflexo no lã. Anêmona, circunflexo no né. Sílaba, acento agudo no si. Abóbora, acento agudo no primeiro bó. E antídoto, acento agudo no ti. E pântano, o acento circunflexo no pan, ok? E por hoje é só, até a próxima aula.